lá no Museum, mas dando sequência aqui às videoaulas, né? Trabalhando ali cada semana, diferente na que a gente está postando de atividade, né? Estou deixando de atividade para vocês. Na semana 2, a gente vai dar continuidade ao tema da urbanização, né, os seus efeitos, né, como que é a sociologia né, dentro desse processo, que ele destaca, né, desse processo que surge, né, por meio desse processo da urbanização. Então, a gente vai continuar aqui. Primeiro, a gente viu, né, um aspecto mais relacionado aos valores, aos comportamentos, né, a mentalidade, né, do homem da metrópole, né, do homem dessas grandes cidades, com o Jorge Zimmer. Agora, né, a gente vai ver aqui alguns conceitos, né, que são colocados ao longo aqui desse capítulo, né, e que a gente até já vem sendo abordado aqui dentro desse tópico aqui dos conteúdos relacionados. Então, a gente vai ver aqui, ó, sobre gentrificação, especulação imobiliária, né, equipamentos urbanos, né, capitalismo, né? Então, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, a gente, primeiro de tudo, né, a gente viu que a cidade, né, principalmente essas grandes metrópoles, a gente sabe, viu que está muito atrelado o seu surgimento com a formação e a concentração ali da vida das pessoas em torno dos centros onde se dão o comércio, as trocas, a produção, né, que está muito atrelada, portanto, a exatamente essa formação ali do capitalismo, né? Esse processo histórico de formação do capitalismo, né, está muito relacionado, com certeza, com o desenvolvimento da urbanização na Idade Moderna, né? Então, quando a gente pensa ali, né, igual a gente viu sobre aquela saída, né, de todo o sistema voltado do dentro do campo, principalmente ao longo da Idade Média, aí depois você passa a ter ali, né, sobressaindo ali, né, a produção industrial, né, em que sai daquela produção manufatureira, artesanal, típica ali na época da Idade Média, dentro das corporações de ofício, onde você tinha ali, né, um número limitado, né, de coisas que poderiam ser produzidas, né, então se você já tivesse alguém produzindo sapatos, não poderia ter outra corporação vendendo ali sapatos, né, teria que estar ali fazendo outra coisa. Então, exatamente, não tinha muito essa relação que igual o capitalismo promove, né, de concorrência, e visando ali realmente aumentar ali, né, o maior número de mercadorias a ser disponíveis e garantir maior número de lucro. Não era bem isso, tá? Não era bem voltado nesse sentido. Né? Então, a ideia então, do capitalismo na Idade Média, então você não tinha, né, dessa relação de concorrência, né, de buscar inovar ali a fim de aumentar os lucros, etc. Né? Não tinha essa noção, ainda não tinha esse desenvolvimento em si ali do lucro, do empreendedorismo, como vai se desenvolver, né, ao longo ali do surgimento do fim ali do sistema feudal e o início ali, né, da concentração dessas grandes cidades, né, que vão ali ser mais voltadas, né, dentro daquele advento todo da Revolução Industrial, né, que vai garantir o aumento e a expansão ali desse comércio. Então, lógico, como a gente está vendo aqui, né, o capitalismo tem tudo a ver com esse processo, né, da urbanização, né? E no meio disso tudo, a gente vai ver aqui dentro dessa noção de especulação imobiliária, ou seja, né, especulação é o que você vê, tem de tendências ali para investimento, tá? É aquilo que você vê que tem tendências a crescer, onde você pode ali garantir um capital, né, que ele vai conseguir ali ser valorizado e dar um retorno significativo. Então, dentro dessa ideia de especulação, né, que é nesse sentido que eu expliquei aqui agora, mas aí onde você vai estar investindo? Dentro desse setor aqui, que seria o imobiliário, né, da habitação. Então, quando a gente fala, então, de pensar a habitação, de pensar ali em organizar as cidades como espaço onde os indivíduos vão morar, mas voltado ali para essa noção, né, de especular, de garantir ali um rendimento, um retorno financeiro significativo, aí eu estou ali mostrando novamente como a cidade ela serve
para o capitalismo, né? Para essa ideia de tudo se tornar ali mercadoria, tudo tem que ser algo que tem que ter ali uma valorização no mercado, né? Ter um destaque no mercado, né? Para poder ali ter mais valor a ser pago sobre ele, né? Se destacar da concorrência. Então, ver ali a cidade como um espaço ali realmente para competição e para o aumento do lucro, né? Então, ou seja, a gente, lógico que vai ver ali que com isso, ao longo do capítulo todo aqui, ele vai mostrar exatamente como isso afeta, querendo ou não, né, a expansão ali da cidade de forma sustentável e democrática, né? De forma a garantir com que todos ali, de fato, tenham acesso àquilo que é de direito, né? A condição mínima ali de subsistência, sobrevivência, né? Isso é o quê? Ter acesso à alimentação, ter acesso ali ao seu direito de ir e vir, né? A ter acesso à segurança e à habitação, né? Então, quando a gente pega aqui, né, a gente viu todo esse contexto, né, da Revolução Industrial, né, como isso está relacionado, né, ao desenvolvimento do capitalismo, né, e a gente vai ver que dentro desse confronto ali, né, sobressaindo ali, né, com o avanço do capitalismo, os interesses, né, de um grupo específico, né, que seriam esses grandes proprietários, né, aí passa a estabelecer isso que está colocando aqui, ó, relações conflituosas, né? Porque se tudo se torna mercadoria, tudo se torna ali um grande mercado, né? Em que eu tenho que aqueles que têm condições de ter algo, um capital para investir e ter algo que possa ofertar no mercado para poder trocar uma coisa melhor, né? Por um dinheiro, né, a mais, né, do que eu gastei inicialmente, né? E tal. Então, lógico, a gente sabe que nem são todos que vão sair bem nessa corrida, né, de ter condições ali de investir. Se a gente for pegar as primeiras leis ali que vão reger ali a construção das cidades no Brasil, você vai ver que tinha várias coisas que tinham que ser colocadas numa casa, que tinha que ter ali na hora de se construir uma casa, e que impossibilitavam uma pessoa que não tivesse muitos recursos de ter a possibilidade de construir uma casa, né? Porque eram questões de construção ali de calçadas, né, de formas da fachada, que impediam que qualquer um pudesse construir a sua casa. Fora que, né, a partir do momento que você passa a ter ali a terra, né, podendo ser adquirida, né, por meio da capacidade também de se comprar aquela terra, né, coisa que a gente sabe que não aconteceu para todos, né, igual você tem muitas regiões no sul, né, cidades como Blumenau, que foi desenvolvendo muito pela doação de terras que foram dadas a imigrantes europeus, né, ao longo do século XIX. Então, eles não precisavam ter ali recursos para comprar. Mas por quê? Porque se fazia interessante trazer ali ao longo do século XIX cada vez mais pessoas brancas, né, e principalmente europeias, né, para progredir o país, que eles acreditavam nisso, né, que branqueando a população, né, e fazendo com que ela se tornasse cada vez mais próxima à Europa, né, faria com que o Brasil avançasse, né? Então, tinha uma outra relação ali. Então, justificou-se muito também essas regras de você impossibilitar um acesso à terra para todos. É uma das justificativas que a gente tem no caso do Brasil, por exemplo, né? O que é um absurdo, lógico, né? Então, infelizmente, a gente pensa, mas ficou lá no século XIX. Não, né? Porque se a gente for ver, né, aonde que as pessoas mais pobres conseguem construir suas casas, é onde você ainda não teve ainda um processo de loteamento regularizado, por exemplo, né, em que você tem uma imobiliária ali que vai, pega as terras e divide aquelas terras e vai vendendo aqueles lotes. Não, né, eles vão pegar onde você não teve nenhuma regularização ainda, né, e por vezes, por isso, né, para chegar ali a ter a conseguir ali pela prefeitura que se faça rua, que se faça ligação ali de esgoto, que se faça, né, a extensão ali dos serviços, né, de garis, né, e etc., demora-se um tempo, exatamente por ter sido construído numa região que não foi, né, antes loteada, né, regularizada,
né, pela prefeitura, etc. Tudo que demanda recursos, né? Então, infelizmente, a gente vê que estão nessas regiões, você não tem, então, portanto, uma valorização, e por isso, né, você não tem tanto ali acesso a recursos, né? Por exemplo, até o transporte é mais difícil você conseguir, não é assim? Então, esses locais que são menos valorizados, né, é porque exatamente eles não têm infraestrutura, né? Então, aí a gente percebe essa relação que se passa a ter com a terra, né, na construção das cidades, né, com a construção do capitalismo, né, essa ideia de que a terra, ela é uma mercadoria também, né, de que ela é uma mercadoria também. Então, aí vai partir dessa noção aqui, ó, do que a mercadoria seria o quê? Dentro do conceito marxista que ele coloca aqui, né? Então, Karl Marx trabalha esse conceito aqui da mercadoria. O que seria, né, uma mercadoria? Não é um produto qualquer. Não é uma coisa só que eu produzi para mim. Ah, eu posso ter pegado ali e fabricado uma bolsinha, né, com os panos que tinham aqui em casa, né, para mim. Então, isso não é uma mercadoria, né? É um produto ali que eu fiz. Né? Mas uma mercadoria, ela é definida enquanto mercadoria por quê? Além do valor de uso que ela possui, ou seja, além da utilização que ela tem, da necessidade que ela vai estar ali satisfazendo, ela tem principalmente um valor de troca, ou seja, né, por aquilo que eu atribuo a ela de utilidade, né, que ela vai estar atendendo, né, aí eu vou definir qual que vai ser o seu valor em situação monetária, né, reverter aquilo que eu produzi em dinheiro, né, que eu vou estar cobrando sobre aquilo que foi produzido. Então, a gente vê, então, portanto, nas cidades, essa noção, então, da terra enquanto mercadoria, porque ela não é vista somente pela sua utilidade, mas também por aquilo que eu posso adquirir ali em maior volume monetário, né? Aí é que a gente entra novamente naquela questão que eu falei para vocês, de especulação imobiliária, né? Que eles vão buscar, então, locais em que você tem ali maior infraestrutura, igual eu falei no princípio para vocês, né? Onde você tem ali maiores centros, né? Onde você tem maior comércio, né? Coisas que se destacam ali, né? Como shoppings, né? Acesso fácil ao centro, né? Tudo isso vai ser levado em consideração. Se é perto do aeroporto, né? Tudo isso vai ser levado em consideração, né, para poder valorizar uma terra ou não. Né? Então, aí que ele cita aqui, né, ele faz essa explicação no que eu falei para vocês, do que seria esse valor de troca, né, e como você vê a terra em torno disso, né, com um valor de troca, né, algo a ser valorizado. Então, aí a gente pega essa noção aqui que ele vai falar dentro da política, né, de você ter uma ideologia neoliberal. O que seria essa ideologia neoliberal? É você trazer ali, resgatar aquela noção de quando surgiu o capitalismo, no século XIX, você teve muito essa corrente do chamado liberalismo, né, que vai trabalhar exatamente essa questão de perceber o mercado como algo primeiro, principal. Tudo que o Estado, né, fizer tem que ser para garantir ali uma livre concorrência, fazer com que, né, as pessoas tenham maiores condições, né, aqueles que têm condições, né, de investir, possam investir sem muitos empecilhos, sem muitos impostos ali, sobrecarregando seus investimentos, né, sem muitos empecilhos ali para poder inovar, né, com muitas taxas, não se sobrecarregar muito com isso, né, você liberar ali maior parte, né, de produtos que possam sair e entrar ali no país, né, para que você tenha a concorrência, essa liberdade realmente, né, e o que vai garantir ali o valor de um preço, por exemplo, vai ser a capacidade de compra, né, e da população, e etc., né, vão ser fatores ali que vai surtir essa ideia, né, de que o mercado é que dita tudo, né, quanto vai ser o preço, quanto vai ser o salário. Então, se eu tenho eu tenho uma necessidade muito grande de mão de obra, né, então é isso que vai definir, então, o aumento de salário daqueles indivíduos. Então, se está faltando pedreiro, então o salário do pedreiro vai lá nas alturas, né? Então, tudo isso é o que define ali o liberalismo, né? Essa liberdade, né? O mercado é que vai ditar o salário, vai ditar o preço, vai ditar, né, tudo. Inclusive os direitos dos indivíduos, né? Então, ou seja, aquilo que
vai de contra, né, eles obterem a sua capacidade aumentada ali de investir por meio do lucro, tudo aquilo que impede, né, aí não é bom, né, para o mercado, então não pode ser adotado pelo Estado. Então, isso é o que o neoliberalismo traz, né, essa ideia de você garantir o lucro ao seu máximo, né, sem muitos empecilhos, sem muitos gastos, sem garantir que venham muitos gastos para aqueles que têm capacidade de investir, né? Então, aí você vê esse conflito, então, portanto, daquilo que é o interesse privado, daqueles que querem garantir né, o aumento do seu lucro, né? E é muito aquilo que a gente está vendo também, né, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né, uma investigação toda agora, né, em torno das empresas que são responsáveis, né, pelo transporte público de Belo Horizonte. Exatamente muito por isso, né? O interesse privado está acima do interesse público, né? Ou seja, você teve um aumento, né, significativos, né, da tarifa das passagens de ônibus, né, sem, de fato, haver a necessidade das empresas de aumentar esses valores ao nível que eles estavam, né, colocando, impondo, né? Então, né, aí a gente percebe nitidamente, né, como o interesse daqueles que têm condições de investir acabam dentro das cidades se sobressaindo ao interesse que é do público, né? Então, aí que ele está citando essa, né, noção aí do liberalismo, né? É o capital, o interesse pelo lucro sobressai aquilo que é interesse público, ou seja, eu tenho a garantia aos meus direitos, ao direito à habitação, ao direito de ir e vir, né, pelo meio de transportes adequados, por meio de infraestrutura que garanta que eu consiga sair e ter acesso ao centro, onde eu tenho mais coisas que eu posso procurar, né, que eu preciso né, para atender as minhas necessidades, etc. Né? Então, quando a gente fala nessas perspectivas aqui, ó, então ele está fazendo esse debate, né? Para quem que a cidade serve? Serve, né? Nesse sentido, né? Já que tudo se torna algo que deve ser investido e gerar lucro, né? Então, aí, né, nessa questão toda, né, que está sendo trabalhada aqui, de N formas, né? Aí que surge essa ideia, né? Da gentrificação, né? Que é muito relacionado, né? À formação até mesmo das favelas, está muito relacionado a essa questão da gentrificação, né? É quando você busca ali, igual você, antes, você tinha a população pobre, né? Principalmente aqueles que eram filhos de escravos, né? Ou escravos libertos, eles iam mais para os centros, né? Tomavam ali, né? Casas coloniais que eram abandonadas, né? E ficavam ali, né, morando, habitando, né, em condições, né, subhumanas. Enfim. Mas aí, quando você tem todo um processo que busca, né, avançar o país, modernizar o país, aí você passa a ter uma retirada dessa população que estava nesses centros, né, que eram, né, descendentes de escravos, né, escravos libertos, etc. E eles passam a ter que ir para outros locais, principalmente em regiões de morro, onde não tem, né, é muito mais difícil você fazer construções ali, né, o gasto é maior, então não é uma terra que não tem tanto valor, então eles vão para esses locais, né, e acaba você garantindo essa limpeza, né, onde vai ficar só os gentres, né, ou seja, só aquela elite, né, que vai habitar aquela região ali, que vai passar a ser valorizada, ok? Então, é nesse sentido, o tempo todo que ele questiona e traz, né, esses efeitos, né, da desigualdade que é reproduzida nessa lógica das cidades, né, que onde o interesse privado sobressai o interesse público. Então, aí ele traz essa perspectiva mais política, né, de garantir, então, portanto, que se tenha a possibilidade do interesse que é público, né, se fazer também presente dentro dessas cidades, né, aí por meio do quê? Da participação popular. Então, ele vai e traz alguns exemplos de como a população pode estar participando, né, e garantindo os interesses dela também, mesmo que ela não tenha dinheiro para investir e fazer grandes negócios, né. Então, aí, ele vai trazer, por exemplo, né, a questão aqui, ó, da democracia representativa, né, aí onde você tem ali os conselhos municipais
que é onde você vai ter ali, né, na região mais local, né, de cidade, né, espaços onde vão ser discutidos, né, dentro da Câmara, né, dos vereadores ali, as necessidades daquela, né, de certas regiões específicas, né, onde precisa ter maior intervenção, né, melhoramentos. Né? Aí vai se discutir sobre essas propostas, as possibilidades, né? Então se abre esses conselhos, né? Para se refletir sobre as necessidades, né? E a democracia direta, né? Que aí, no caso, né? Aí você está deixando a cargo, né? Dos políticos ali eleitos. Na democracia direta, aí você tem ali realmente uma possibilidade da população estar ali, né? Se pronunciando. Então, pode ser ali em forma de plebiscitos, é quando você abre para a população votar sobre a possibilidade de se discutir, né, sobre um determinado assunto, né, consultas e audiências públicas, né, que é onde você realmente abre espaço ali dentro, né, das câmaras, né, legislativas do município, para que a população, de fato, possa participar, viver ali como está sendo discutido, onde que vai ser colocado um determinado orçamento, e ela possa estar ali, né, regulando ali, né, controlando ali aquela discussão, né, participando ali, ou, né, vendo o que está sendo discutido, debatido. Né? Além também do orçamento participativo, né? Que é quando você abre a possibilidade da população também discutir, né? Aonde que vai ser ali investido um determinado recurso que se tem, né? Para poder ali fazer melhorias em determinadas regiões. Aí, então, dentro dessa, né, noção de você tentar minimizar essa desigualdade por meio dessas formas, né, da população participar, né, aí que se faz ali uma possibilidade de uma cidade mais, né, menos desigual, na verdade, né. Aí ele vai trabalhar, então, nessas questões, exatamente isso, você pensar, então, como seria essa cidade, né, de uma maior igualdade, né, que iria garantir, então, essa função social, então, portanto, da cidade, que é garantir, então, quando a gente fala de função social, é garantir, então, que a cidade e a terra, tudo aquilo que constitui a cidade, ela tenha realmente, ela esteja desempenhando um papel, ela esteja atendendo aqueles que moram ali, tá? Independente, lógico, né, da condição ou não daquele indivíduo. Aí, vai falar, então, para ver se vocês entenderam, né, qual que é essa relação aí, né, dessa lógica de mercado, dessa lógica de competitividade, né, de gerência que está dentro dessa construção da cidade. Aí vocês vão lembrar daquilo que eu falei várias vezes, que a cidade é uma construção que está muito voltada dentro do processo de formação do capitalismo, né? E na terceira aqui, aí vai pegar aquele conceito específico que a gente viu agora há pouco, né, da formação ali de regiões de maior valorização, né, e o que isso significa, qual que é esse conceito, tá? Que a gente também tratou aqui, ok? Então, no mais, gente, são essas três questõezinhas, né, no próximo vídeo a gente vai estar trabalhando a semana 3 aí, e no mais é isso, tá, pessoal? Qualquer coisa, me procure.